Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Cabelo bem bagunçado. A Bíblia conta a história de pessoas chamadas judaizantes. São pessoas que queriam que as pessoas, os cristãos, eles também aceitassem a circuncisão, aceitassem a lei de Moisés como parte da salvação. Então eram pessoas que se infiltravam, como diz Paulo, o apóstolo Paulo, para roubar a liberdade deles. Isso é uma coisa muito interessante, porque é mais ou menos o que acontece hoje dentro das igrejas. É muito comum essa judaização. Só que não se fala por circuncisão. Apesar que tem alguns que são tão apaixonados pelo judaísmo, que por Israel, que começam a usar shofar, começam a usar aquele candelabro de 7 pontas, acho que é de 7 pontas, se eu não me engano, Arca da Aliança, enfim. Isso também é uma forma de judaizar, de transformar a pessoa em um judeu, mesmo sendo de Cristo. Entenda que se por acaso o judaísmo fosse tão interessante, Jesus não tinha feito o que fez, né? Então, existe muito essa confusão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso é um tipo de judaização. Essa mistura, essa confusão. E nós vemos hoje, infelizmente, um evangelho mutante. É como Paulo chama de outro evangelho. É um evangelho que mistura Antigo Testamento com Novo Testamento e traz uma confusão. Uma hora é graça, a outra hora é lei. Os 10 mandamentos, vamos dizer assim. Então, gera uma confusão na nossa mente que nós não sabemos nem para onde vamos. Eu lembro que eu cheguei pro pastor na época, né? Quando me converti, eu falei assim, olha, pastor, eu percebi que tem coisas que eu posso fazer, coisas que eu não posso fazer. Faz o seguinte, me dá a lista. Eu falei até assim, me dá a lista que eu vou gravar ela. Aí ele riu e falou assim, não tem uma lista. Eu falei, como não tem uma lista? Você não pode fazer nada, tudo é pecado. Eu preciso saber. Aí, não, você vai descobrir. Eu sei que nem as pessoas que ensinam esse tipo de coisa conseguem explicar de fato o que pode e o que não pode. Entendeu? E aí começam as proibições. E o problema é que nós, seres humanos, quanto mais proibido, mais a gente quer. Quando Deus falou, aquela árvore, não, Aí Adão olhou assim, essa aí que eu quero. Entendeu? Eva, aquele frutinho ali, que delícia. Entendeu? Então, nós temos esse problema com o que é proibido. Temos sim, gera uma tara nossa por aquilo que não pode, né? Nós somos assim, infelizmente. E sabendo que nós somos assim, nós temos que vigiar, observar por nós mesmos e por aí vai. Isso é uma outra história. É um outro vídeo. Então, essa confusão, ela sempre vai trazer muita culpa, muita frustração, muita dor, muita dificuldade, porque não é pela graça, é pela lei. A lei, ela nos ensina a fazer e a não fazer, ou deixar de fazer. Mas a graça diz, está feito. E tudo que você fizer é a graça agindo em você. Tudo que você fizer é a lei de Deus que está escrita na sua mente, no seu coração, que está agindo em você. Tudo que você fizer é o poder de Deus, o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, agindo em você. É esse poder que não para de trabalhar em você.
Entendeu? A graça, ela vai trazer o está consumado. Só que isso, muitos dos que vão me ouvir vão concordar comigo. Mas na prática, eles vão começar a falar, não, mas a gente tem que agir assim, fazer assim. De uma forma que se isso não acontecer, não existe salvação. Quem é que fazia isso? Judaizantes, esse pessoal, danadinhos, eles faziam isso sim. É dessa forma. Entendeu? Então, nós fazemos, com a graça de Deus agir em nós fazemos porque Deus fez primeiro em mim. Esse pessoal, eles fazem para tentar alcançar alguma coisa. É mais ou menos o que significa a religião, que é religar. Eu tento me religar a Deus e impossível. Sinto muito, isso é impossível. Então, essa confusão vai tirar a minha liberdade. E tem pessoas que elas literalmente não vão suportar essa pressão, essa dificuldade. E elas vão chutar o pau da barraca. Como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, como essas pessoas são ensinadas que por causa do Antigo Testamento, que Deus no templo, né, essa coisa, se não tiver o templo não tem Deus, é uma coisa meio assim confusa, né, essa necessidade do templo. Então as pessoas se afastam do templo. É que nem aquela história de Jesus. Aquele cego de nascença que foi expulso da sinagoga. A sinagoga era o centro comercial, vamos dizer assim. Era como se fosse uma escola, com a igreja, sabe, com o colégio, com encontro social, era tudo junto ali. A comunidade participava ali. Então ser expulso da sinagoga era uma vergonha muito grande. E era uma privação naquele momento religioso de adoração a Deus. Entendeu? Então, quando esse cego foi expulso, Jesus foi atrás dele. Por quê? Porque Jesus, ele sabia que ele era o templo. Ele era o alvo da adoração e não numa sinagoga, não coisas que eram ditas lá. Ainda mais os fariseus, apesar de que ele falou, escutem o que eles fazem, mas não sigam. Entendeu? Então, Jesus, ele sempre vai falar, vem a mim, sobrecarrego, cansaço, vem para mim. E foi o que aconteceu. Aquele homem, ele saiu de uma situação de grande alegria, que foi enxergar, e passou para uma situação de grande angústia, de isolamento social. Ele não sabia para onde ir. Escuta bem, ele não sabia nem para o que fazer. Jesus veio até ele. Assim como tem milhares, milhões de pessoas pelo mundo, e chega um ponto que elas se perdem, elas não sabem o que fazer, Jesus vem até elas. Então até esse pensamento de que eu vou até Jesus é errado. É Ele que vem até mim. É Ele que me encontra, é Ele que me escolhe, é Ele que antes da fundação do mundo me elegeu. E quem são os eleitos? Nós não sabemos. Nós podemos apenas viver. Devemos apenas continuar a nossa vida, crendo que fomos eleitos e que estamos nele. Porque é essa esperança, essa reciclagem, essa atualização de mente que vai gerar a perseverança. Porque a perseverança é uma condição de quem é salvo, de quem persevera no Senhor. Entendeu? Então, essa situação é muito complicada. Tira a liberdade, as pessoas ficam angustiadas, justamente porque existe uma judaização. Nós, em muitas igrejas, é pior.
elas começam a viver mais o Velho Testamento do que o Antigo. Pode perceber. Na maioria das igrejas, principalmente nas pentecostais, é falado do Velho Testamento. É se pregado em cima do Velho. Presta atenção. Então existe muita essa confusão mental, espiritual no meio. E eu digo para você, busque o Senhor. Dá um tempo no Velho Testamento. Vai ler o Novo. Já falei aqui. Pega as cartas, lê de uma vez. Não para não. Você vai aprender tanta coisa. Você vai entender tanta coisa. Entendeu? Se você já leu daquela forma como eu te expliquei no outro vídeo, com uma linguagem da tradução de hoje, conseguiu ler, agora lê uma chamada Almeida Corrigida Fiel, ou então Bíblia King James, 1611 Fiel, tradução portuguesa. Você vai perceber o tanto que você vai crescer lendo de uma vez, como eu te expliquei aqui. Esquece um pouco o Velho Testamento, vai para o Novo, e você vai se espantar. Então você vai, na sua mente, você vai rebater internamente muita coisa do que você tem ouvido e aprendido. O Senhor quer liberdade para você. E Paulo, o apóstolo Paulo lá em Gálatas, disse que quando a gente anda dessa forma de maneira judaizante, nos pegando, a gente se pegando nessa coisa de usos e costumes, eu vou ser salvo se eu vestir uma calça, usar um cabelo assim, se eu não assistir filme, enfim. A Bíblia fala que nós caímos da graça. Cuidado, tá bom? O Senhor, Ele está aqui para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Cuidado para não cair da graça. Preserve a sua liberdade, tá bom? Eu indico que você leia Gálatas. Leia o livro de Gálatas. Você vai aprender muita coisa sobre liberdade, tá bom? Carta aos Gálatas. Que o Senhor te abençoe, que a paz seja contigo e até a próxima.